Boa noite, salve Maria, amados irmãos, sou a missionária Valéria e estou aqui com você nessa noite para mais uma formação sobre a doutrina do purgatório. Então, estamos aí no mês de novembro, no mês das almas, e oferecemos toda esta formação por todas as almas do purgatório e por todas as almas, né? Então, em sufrágio por todas as almas, especialmente a alma de Rafael Godoy dos Santos, amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renoveis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje vamos dar início, então, à nossa formação sobre a doutrina do purgatório. Novembro, o mês das almas, mês onde a igreja se dedica especialmente a orar pelas almas, e nós vamos meditar um pouquinho nessa doutrina, já aí anunciando o apostolado da Missão Chamas Abrasadoras, o apostolado dever sagrado, ou seja, o apostolado de orar pelas almas, por todas as almas. Então, vamos dar início à nossa formação de hoje, cujo tema é existência do purgatório. O purgatório é um lugar de sofrimento, é um lugar de suplício, onde estão as almas dos que morrem em estado de graça, sem haver satisfeito a justiça divina, quanto à pena temporal incorrida pelos seus pecados. É onde as almas dos justos, incompletamente purificados, acabam de se purificar, purgar suas faltas, solvendo essa dívida para serem admitidas no céu. Então, o purgatório é o local onde estão as almas dos justos, almas daqueles que morreram em estado de graça e que irão ser admitidos no céu. Valéria, mas então, as almas dos justos, as almas daqueles que vão ser admitidos nos céus, as almas daqueles que morreram em estado de graça, elas estão no purgatório? A doutrina da igreja diz que se elas não houverem satisfeito a justiça divina, que é pagar a pena temporal incorrida pelos seus pecados, ou seja, se ela não tiver pago aqui nesta terra a pena temporal por causa dos seus pecados, sim, mesmo sendo justo, morrido em estado de graça, ela estará no purgatório. Então, meus amados irmãos, é de muita importância essa formação, porque nós precisamos começar a ser pessoas que realmente dão jus àquilo que a igreja acredita. Pessoas maduras na fé, onde nós sabemos que nós somos só corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Então, mesmo sendo justos, mesmo morrendo em estado de graça, se nós não tivermos satisfeito a justiça divina, pago de forma temporal, ou seja, aqui na terra, a pena pelos nossos pecados, nós estaremos sim no purgatório. É assim que a igreja diz. O céu é onde, conforme a Escritura, só estará quem for puro. Então, meu amado, é por isso que a igreja nos diz que o purgatório é o local onde estão aqueles que estão incompletamente purificados e no purgatório acabam de purgar as suas faltas. Por quê? Porque para entrar no céu só entrará quem for puro. Por isso tem aquela canção, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Aí a canção responde: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso
e soube amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e soube amar. Então nós podemos ver por esta canção que nós, a maioria de nós, mesmo morrendo em estado de graça, mesmo sendo justo, mas incompletamente purificados, ainda teremos de satisfazer a justiça divina, pagando as penas que ainda não pagamos aqui na terra. Por isso o céu é o lugar que só entrará quem for puro. E a igreja nos orienta, amado, que no purgatório nós recuperamos o nosso estado original. Por isso o purgatório é o lugar que estão as pessoas que irão ser admitidas no céu. Por quê? Porque terão as suas faltas purgadas. Por isso a igreja ainda diz: as provas da existência do purgatório. O Antigo Testamento, Judas Macabeu recolhe 12.000 dracmas, espólio de uma vitória memorável, remetendo-as para Jerusalém, a fim de se oferecer sacrifícios pelas almas dos que haviam perecido no combate. Dizia ele ser um pensamento pio e salutar o de orar pelos mortos para que se resgate de suas faltas. Então, Antigo Testamento, Judas Macabeu já dizia que era um pensamento pio e salutar orar pelos mortos. Por que orar pelos mortos? Para ficar pedindo coisas para eles? Não. Orar pelos mortos para quê? Para ficar invocando eles? Não. Orar pelos mortos para que eles sejam resgatados das suas faltas, para que eles sejam purificados, para que eles satisfaçam a justiça divina e para que eles sejam admitidos no céu. Esse é o intuito de nós orarmos pelas almas do purgatório, para que eles sejam admitidos no céu, para que eles satisfaçam a justiça divina, paguem as penas pelos seus pecados e eles possam verdadeiramente ser perdoados de suas faltas. Esse é o motivo de nós orarmos pelas almas do purgatório. Por isso, o Novo Testamento também nos diz as palavras claras e precisas do próprio Jesus Cristo. Em Mateus 12, há pecados que nunca serão remetidos, nem neste mundo, nem no outro, havendo, portanto, pecados que serão perdoados na outra vida. Mateus 18, há uma prisão onde não se sairá, senão quando se tiver pago o ceitil derradeiro, a parábola do credor. São Paulo apóstolo nos diz: haverá no último dia um fogo que destruirá as obras de certas almas, que só então se salvarão. Que fogo é esse? O fogo do purgatório, o fogo da purificação, onde será destruído em algumas almas os seus pecados e então elas serão salvas. Por isso, a igreja também nos diz na tradição, no Concílio de Trento, na seção 6º, cânon 30, seja anátema se alguém pretender que todo pecador penitente, quando recebe a graça da justificação, obtenha remissão da culpa e da pena eterna, de tal sorte que não fica devedor de nenhuma pena temporal a sofrer na terra ou na vida futura do purgatório, antes de entrar no reino dos céus, que seja anátema. Ou seja, o Concílio de Trento nos ensina que é o pensamento errado acreditar que o pecador penitente, recebendo a graça da justificação, ele obtém a remissão da culpa e da pena eterna, de tal sorte que não fique devedor de nenhuma pena temporal a sofrer na terra ou no purgatório. Então nós somos devedores
da pena. Nós somos, sim, amado. Não é porque fomos justificados pela graça de Deus. Não, nós pela justificação, pela graça da justificação, nós não temos a nossa culpa remida. Nós não temos a nossa pena temporal diminuída ou extinta. Não. Nós precisamos pagar a pena dos nossos pecados. Pelas águas do nosso batismo, nós foi apagado de nós a mancha do pecado original, mas ainda fica a concupiscência da carne. Se nós pecarmos pela concupiscência da carne, nós precisamos pagar as penas temporais dos nossos pecados. E nós precisamos ser remidos da culpa. Por isso, meu querido, o Concílio de Trento diz que nós não podemos dizer que todas as pessoas foram remidas da culpa e das penas temporais simplesmente por causa da graça da justiça. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de contrição, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos pedir perdão e ser perdoados. Por isso, a igreja ainda diz: Santo Boaventura, com sua lucidez ordinária, expõe: o purgatório deve existir por muitas causas. E ele justifica esse pensamento por meio de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho diz: há 3 ordens de pessoas: as inteiramente más, e essas não aproveitam os sufrágios da igreja. Ou seja, os sufrágios da Santa Missa, os sufrágios das orações, das boas obras. Essas pessoas que são inteiramente más não conseguem aproveitar os sufrágios da Santa Mãe Igreja. Mas também há pessoas inteiramente boas, e essas não precisam dos sufrágios. Por que elas não precisam dos sufrágios? Porque elas já estão no céu. Elas foram admitidas no céu, as pessoas que são inteiramente boas. E há as pessoas que não são de todas más e nem de todas justas. E estas cabem às penas passageiras do purgatório, porque suas faltas são veniais. Então, meu amado, nós não devemos orar só pelas pessoas boas. Nós não devemos cair no erro, na tentação de orar só pelas pessoas boas, porque nós vamos alcançar da parte, por sua intercessão, as suas graças. Não. Nós devemos orar, amado, pelas pessoas que não são nem todas más, nem todas boas, mas por causa dos pecados veniais estão no purgatório. Por causa dos pecados veniais, meu amado, elas ainda estão sofrendo as penas do purgatório. E é por essas pessoas que nós precisamos orar. É por essas almas que nós precisamos orar. Por isso, a tradição da igreja ainda diz: a própria justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus, amado? O que significa o Deus justo? Nós dizemos assim, né? Deus é misericórdia, mas também é justiça. E muitas vezes nós aplicamos isso porque nós queremos, é como se nós jogássemos um fardo nas costas das pessoas, né? Não, porque você cometeu tal erro. Olha, Deus é bom, mas também é justo, Deus vai fazer justiça. Se alguém cometeu alguma coisa contra você, você diz: Deus também vai fazer justiça. Então vamos ver agora o que é essa justiça de Deus. E a igreja nos diz: a soberana bondade não sofre que o bem fique sem remuneração. Então Deus, que é soberanamente bom, ele não permite que o bem fique sem remuneração. Então todo bem que nós fazemos, amado, inclusive o bem pelas almas do purgatório, que são oferecer os sufrágios por elas, as boas obras, as santas missas, principalmente as santas missas, e as nossas orações, todo esse bem que fazemos, o Deus que é soberanamente bom, infinitamente melhor que nós, a soberana bondade de Deus, ela não deixará o bem sem remuneração. Então nós não podemos ter medo de fazer o bem, nós precisamos fazer o bem. A soberana bondade de Deus remunerará todos aqueles que fizerem o bem. Mas a igreja também diz:
A suprema justiça não permite que o mal fique sem nenhuma punição. Então, da mesma forma que a soberana bondade de Deus não permite que o bem fique sem remuneração, a suprema justiça de Deus não permite que o mal fique sem punição. Então, nós precisamos guardar isso no coração. Que tudo aquilo que de bem nós fizemos, Deus, a soberana bondade de Deus, vai nos remunerar. Mas também todo o mal que fizermos, a suprema justiça de Deus irá nos punir. E isso, amado, nós podemos ver na nossa própria vida. O que de bem nós fazemos, nós recebemos a remuneração. E o que de mal nós fazemos, nós recebemos a punição. Por isso, essa é a verdadeira justiça de Deus. Por isso, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E a igreja ainda nos fala a sublime e santíssima dignidade da luz divina, que somente olhos puros devem contemplar, sendo preciso que cada um volte à sua inocência batismal antes de comparecer na presença do Altíssimo. Então, a santíssima dignidade da luz divina, somente olhos puros podem e devem contemplar. Por isso que as almas que morrem em estado de graça, as almas que mesmo sendo justificadas pela graça, as almas, assim como a igreja nos orienta, mesmo aquelas almas que morrem em estado de graça, e mesmo aquelas almas que morrendo em estado de graça, são justas, muitas delas ainda passam pelo purgatório. Por quê? Para recuperar a graça batismal, para receber olhos puros, para terem as suas faltas purgadas e para poderem ser admitidas no céu e comparecerem na presença do Altíssimo. Por isso, o nosso cuidado com as almas, por isso, o nosso cuidado com a nossa alma. Porque, amado, nós precisamos começar a tratar não só do corpo, mas a tratar da alma. E somente olhos puros vão contemplar a luz divina. Por isso, a igreja nos orienta que todo pecado ofende a majestade de Deus. Todo pecado é prejudicial à igreja. Todo pecado desfigura em nós a imagem de Deus. Toda ofensa pede castigo. Todo dano pede reparação. Todo mal pede remédio. Todo pecado pede pena neste mundo ou no outro. Então, a igreja ela é muito sábia quando ela diz que o pecado ofende a majestade de Deus e prejudica a igreja. Por isso, hoje, amado, muitas pessoas dizem, eu não vou mais na igreja, porque a igreja nós só vemos coisa errada, eu não esperava que tal fulano fizesse isso, que fulano fizesse aquilo. Quero dizer para você, meu querido, que todo pecado prejudica a igreja e que todo pecado ofende a majestade de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Nós não estamos só nos prejudicando. Algumas pessoas dizem assim, né? Se eu pecar, se acontecer alguma coisa, sou eu que vou sofrer, é problema meu, eu que sei, eu sou livre, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, isso é problema meu. Quero dizer para você, meu querido, não, isso não é só problema seu. É um problema seu? É um problema seu. Mas esse seu problema ofende a igreja, prejudica a igreja e ofende a majestade de Deus. Por isso, meu amado, nós precisamos, diante de tudo aquilo que a igreja nos oferece, procurar pagar aqui nesta terra as penas temporais dos nossos pecados.
Precisamos procurar ser o mais perfeito possíveis, o mais santo possíveis. Precisamos buscar a santidade para que nós, amado, possamos contemplar a luz divina, a face de Deus, para que nós possamos ser admitidos no céu, para que nós devemos, meu amado, sonhar com o céu. Ah, se todo mundo então vai para o purgatório, então eu não sou diferente. Nós somos chamados a ser diferentes, sim. Por isso a igreja nos diz, toda ofensa pede castigo. Todo dano pede recuperação. Todo mal pede remédio. Todo pecado pede pena. Neste mundo ou no outro. E aqui, amado, isso trazendo para a nossa vida. Quando alguém nos ofende, a primeira coisa que vem na nossa mente? Ai, tomara que aquela pessoa seja castigada. Que Deus mostre para ela que ela está errada. Ela vai passar por isso também. Não é assim? Todo dano pede reparação. Quando nós somos prejudicados, o que nós queremos, amado? Que nós sejamos reparados. Trabalhamos anos numa empresa. Na nossa rescisão, a empresa pagou menos do que aquilo que ela devia. O que nós queremos? Que a empresa repare os danos que eles nos fizeram. Como acontece aí, por exemplo, né, quando rompe as barreiras, como aconteceu lá em Mariana. Quando rompeu as barreiras de Mariana, quantas pessoas foram prejudicadas? Quantas pessoas, meu amado, foram danificadas? E o que as famílias querem? Reparo. Não é assim? Todo mal pede remédio. Ai, tô passando mal hoje. Nossa, preciso ir no médico. Você vai no médico para quê, meu querido? Porque você quer um remédio. Um remédio eficaz. Todo pecado pede pena. Se nós fazemos disso a nossa vida, por que com Deus seria diferente? Por que a nossa ofensa a Deus não pede castigo? Por que o nosso dano a Deus não pede reparação? Por que o nosso mal que prejudicamos a Deus, a nós mesmos e o outro não pediria remédio? E por que o nosso pecado não pediria pena? É essa certeza de fé que nós precisamos ter. Essa certeza, meu amado, naquilo que a igreja nos orienta. O pecado nasce do prazer, assim o castigo vem a ser o seu remédio natural. Por isso, é momento, meu amado, de orarmos a Deus. É momento de nos retornarmos para Deus. De procurarmos os sacramentos, de procurarmos, meu amado, o sacramento da penitência, de procurarmos estar na presença de Deus, adorar a Deus, buscar a Eucaristia, buscar a presença dos sacramentos, meu amado, porque assim como foi dito na formação interior, os sacramentos podem livrar uma alma do perdão. Mesmo, meu querido, se você morrer em estado de graça, mesmo se você for justo, mesmo você sendo agraciado pela justiça divina, se nós não pagarmos as penas temporais nesta vida, nós vamos ao purgatório para ser purificados, para sermos admitidos ao céu. Então procuremos nesta terra ser o mais perfeitos possíveis. Por isso, o compêndio da teologia diz: a ninguém pode aproveitar a negligência, que é um defeito. E se tal defeito não for punido, parece de vantagem para a vida futura não cuidar de fazer penitência neste mundo. Então, meu querido, se nós negligenciássemos a penitência na nossa vida temporal, se a negligência não fosse punida, nós não precisaríamos fazer penitência neste mundo. Por que nós precisamos fazer penitência neste mundo? Porque a negligência é um defeito e ela precisa ser punida.
ela precisa e será punida. Então, qual é a forma de punir a negligência? Fazer as penitências, porque nós somos negligentes, nós não acreditamos na justiça divina, nós nos escondemos atrás da misericórdia, nós banalizamos a palavra misericórdia, nós realmente não fazemos jus aqui à soberana bondade de Deus, soberana bondade de Deus e a suprema justiça de Deus. A soberana bondade, onde o bem não fica sem remuneração, e a suprema justiça, onde o mal não fica sem punição. Então, meu querido, isso é misericórdia, quando nós compreendemos a soberana bondade de Deus e a suprema justiça de Deus. Por isso, é um dogma de fé. O purgatório existe e é um dogma de fé. Assim, todos os fiéis da Igreja Católica, com a apostólica, com a sede em Roma, são obrigados a acreditar na doutrina do purgatório. É isso que a Igreja nos diz. Eu, Valéria católica, você católico, somos obrigados a acreditar no dogma do purgatório. Somos obrigados a acreditar nesse local que estão as almas que morreram em estado de graça, que foram justificadas pela graça de Deus, que verdadeiramente, como a Igreja diz, essas almas, elas foram, elas são almas dos justos, mas não cumpriram as penas temporais aqui nesta terra. Por isso, são purificadas no purgatório, para aí sim serem admitidas no céu. Porque só entrará no céu aquele que for puro, só contemplará a luz divina, aquele, assim como a Igreja nos diz, e eu vou repetir exatamente como a Igreja diz. A sublime e santíssima dignidade da luz divina, somente olhos puros devem contemplar. Por isso, meu querido, que nós possamos nessa noite verdadeiramente clamarmos a Deus a sua misericórdia, a sua soberana bondade e a sua suprema justiça. Por isso a Igreja diz: deve o homem sofrer esta vida no purgatório, mesmo remidos seus pecados, porque se lhe veio a miséria, é porque a causa foi o pecado. Mais longa é a pena do que a culpa, porque se não tivesse a culpa, com ela acabaria a pena. Por que as almas vão para o purgatório? Porque elas têm culpa. Porque se não houvesse culpa, não haveria a pena do purgatório. Por que as almas vão para o purgatório? Porque houve pecado. Porque se não houvesse pecado, não haveria miséria. Por isso a Igreja nos diz: a pena que é o purgatório retém temporariamente o homem, a alma do homem. Por quê? Porque ela vai ser admitida no céu. Mas ela só vai ser admitida no céu após ter pago a sua pena no purgatório. Por isso a Igreja diz: mesmo aquele a quem já não prende a culpa como réu de eterna condenação, ele pode não estar preso pela culpa, mas ele precisa pagar a pena. Por isso, meu querido, o purgatório é o lugar onde nós pagaremos a pena pelos nossos pecados. A pena pelas nossas misérias. Porque se temos misérias, as pessoas costumam dizer, né? Ah, eu sou miserável mesmo. Por que a pessoa diz isso? Porque ela é pecadora mesmo. Porque se nós temos misérias, é porque antes veio o pecado. É assim que a Igreja nos orienta. E por que nós temos culpa?
porque nós não pagamos a pena. A culpa, ela se esvai quando a pena é paga. Você já viu aquelas pessoas no leito de morte que muitas delas dizem: ai, chama fulano para mim porque eu preciso pedir perdão para ela. Ou então as pessoas vêm: você não quer pedir perdão para alguém, você não precisa pedir perdão para alguém, você quer ver alguém. Por quê? Porque a pena do perdão é consequência da culpa. Toda pena é consequência da culpa. Não haveria pena se não houvesse culpa. Por que alguém vai preso? Porque ele tem culpa. Não é assim? Ah, tem culpa no cartório. Por que muitas vezes, né, as pessoas dizem para nós: não, você vai pagar por isso. Por quê? Porque você tem culpa. Então a pena é consequência da culpa. E a miséria é consequência do pecado. Então, por que muitas almas estão no purgatório? Porque possuem misérias, consequência do pecado. Porque possuem culpa e não pagaram as suas penas. Por isso as almas do purgatório precisam de oração para serem admitidas no céu. As almas do purgatório precisam de mim e de você, porque elas morreram em estado de graça, elas foram justificadas pela graça de Deus. Mas elas ainda pagam a pena pelos seus pecados, pena que não satisfizeram a justiça divina, e elas não conseguiram pagar em vida a pena por todos os seus pecados. Por isso estão no purgatório para serem purificadas. Elas querem e elas vão contemplar a luz de Deus, mas isso se dará pelos sufrágios que a igreja as oferece, porque elas não podem nada mais por si mesmas. Por isso ela precisa que você ore, mande celebrar missas por ela. Ela precisa que você faça suas orações por ela e ofereça os seus rosários, os seus textos, as suas orações, as suas boas obras pela salvação das almas do purgatório. É isso que a igreja acredita. É isso que a igreja faz pelas almas do purgatório e com certeza fará por mim e por você. Por isso, meu querido, eu convido você hoje a se unir nesse apostolado dever sagrado, de orar pelas almas do purgatório. Porque quanto mais nós orarmos pelas almas do purgatório, mais elas também orarão por nós. Por isso, talvez, hoje, orando por uma alma do purgatório e essa alma sendo liberta do purgatório, quando for a nossa hora, se nós estivermos no purgatório, essa alma que já terá sido admitida no céu, ela estará orando por você. Porque em vida a sua oração para ela foi refrigério. Porque em vida os seus sufrágios por ela levaram ela para a presença de Deus. Por isso quero repetir. Sobre a misericórdia de Deus, o encontro da soberana bondade de Deus, que não deixa o bem sem recompensa, e a suprema justiça de Deus, que não deixa o pecado, o mal, sem punição. Então o nosso Deus é um Deus misericordioso, porque Ele é soberanamente bom e porque Ele é supremamente justo. Porque Ele não deixa o bem sem remuneração e não deixa o mal sem punição. Então eu convido você hoje a se arrepender pelos seus pecados, a procurar o sacramento da confissão, a procurar o retorno para a Eucaristia, que você possa retornar para os sacramentos, que nós possamos, amado, verdadeiramente acreditarmos nesse dogma de fé que é o dogma do purgatório. E que, pela força dos sacramentos, o Senhor nos dê a graça de não passarmos pelo purgatório. Que a presença de Jesus Eucarístico no nosso coração possa purificar as nossas almas e nos levar a cumprir as penas temporais dos nossos pecados.
Precisamos orar com essa verdade da igreja, orar com essa doutrina da igreja. Você não é só corpo, meu querido. Você não tem, assim como a igreja nos diz, né? Vou repetir aqui igualzinho, porque eu não quero falar coisa que é minha. Quando a igreja fala do pecado, o pecado nasce do prazer. Assim o castigo vem a ser o seu remédio natural. Que Deus nos livre de satisfazermos só a nossa carne com o pecado, mas que nós possamos satisfazer a justiça divina, cumprindo as penas temporais pelas nossas misérias. Que Deus abençoe você nessa noite. Que você saiba, meu amado, que mesmo diante da doutrina do purgatório, nós podemos, pelos sacramentos, ser admitidos no céu. Que nós possamos sonhar com o céu. Sonhar com o céu a todo instante. Que você não seja preso só à carne, que você não seja preso só aos prazeres. Faça a experiência de satisfazer a Deus. Faça a experiência de se entregar para Deus, de abrir o seu coração para Deus, de experimentar tudo aquilo que Deus tem para realizar no teu coração. Não espere ir por purgatório para ser purificado, meu querido. Nós temos aqui na Igreja Católica hoje o manancial dos sacramentos, os sinais visíveis da presença de Deus. Algumas pessoas dizem, ai, mistério, eu gosto do mistério. O que é o mistério, amado, na Igreja Católica? A teologia diz, são os sacramentos. Isso é o verdadeiro mistério. Quer andar no mistério? Então ande na vida sacramental. Ande na vida sacramental sobre os sacramentos e você andará no mistério de Deus. O mistério de que na presença de Deus o homem pode ser santo. Quanto mais perto de Deus, mais de Deus nós somos. Quanto mais longe de Deus, menos de Deus nós somos. Que Deus tenha misericórdia de nós, na sua soberana bondade e na sua suprema justiça. Que Deus nos abençoe e que através desta formação o nosso coração se volte para Deus. E que você não deixe de orar pelas almas do purgatório, oferecendo os sufrágios das boas obras, das santas missas, das orações, para que elas possam serem admitidas no céu o quanto antes. Por isso, Missão Chamas Abrasadoras está aí com o apostolado Dever Sagrado. Se você quiser fazer parte desse apostolado para orar pelas almas do purgatório, nós estamos aí lançando o nosso anuário de oração pelas almas do purgatório, onde você vai de segunda a segunda ter as suas orações aí para você poder orar pelas almas do purgatório, saber como oferecer os sufrágios, quais são os sufrágios que podem ser oferecidos, que são concedidos pela Santa Mãe Igreja. Que você possa aí se unir a nós nesse apostolado, dever sagrado de orarmos pelas almas do purgatório. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, você tem aí o nosso site, aí na nossa página está o nosso site. Estamos aí com Web TV e Web Rádio. Tem aí logo no início do site, você vai ver, tem um e-mail, fundaçãovaleriagodoy@missãochamsabrasadoras.com.br. Entre em contato comigo, coloque lá, Valéria, quero fazer parte do apostolado Dever Sagrado. E nós vamos estar enviando para você o anuário de oração. Vamos aí alcançarmos os sufrágios para essas almas que tanto esperam e serem admitidas no céu. Que Deus abençoe você. Entre em contato conosco, entra aí no site, aí no link do Instagram, tá aí. Entre em contato conosco, aí também essa formação vai ser passada também ao vivo no Facebook, no YouTube. Lá no YouTube tem lá em cima no link, tem o site.
Entre lá, mande seu e-mail e vamos juntos fazer parte do apostolado, o dever sagrado de orar pelas almas do purgatório. Que Deus abençoe você. Certamente você tem alguém muito querido, alguém que você ama, que já se foi e que precisa de você como nunca, que está necessitando das suas orações. Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Você quer nos ajudar? Nós sabemos aí, perdemos agora no dia 5 de outubro o meu esposo Rafael Godoy dos Santos. Estamos aí com a Missão Chamas Abrasadoras, voltando para a glória de Deus, para o seu ministério, para o seu apostolado, a obra que tanto Rafael Godoy amou e deu sua vida por ela. Eu e ele, enquanto marido e mulher, nós demos a nossa vida pela Missão Chamas Abrasadoras. Então, se você quiser e puder nos ajudar, não importa o valor, nós não colocamos valor, nada. Aí na página do site tem as formas de você nos ajudar, também lá no YouTube tem as formas de você nos ajudar. Então, por favor, se você puder, nos ajude. Se você quiser essa formação em vídeo, apostila em PDF e com certificado de participação, você pode fazer a sua inscrição. Lá também tem um link desse curso, da nossa plataforma de curso. Você vai receber certificado de participação, videoaulas e apostila em PDF com todo esse conteúdo para que depois você possa estudar, você possa ler com a sua família, com os amigos, pode fazer grupo de estudos, enfim. Pode montar o apostolado aí também na sua cidade e vamos verdadeiramente adentrarmos na presença de Deus. Que Deus abençoe você, que essa formação toque o teu coração e que nós possamos nos unir para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Eu quero uma chama no lugar do coração. Com Maria, por Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça parte do apostolado Dever Sagrado. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Entre aí no site, pegue o número, entre em contato conosco, veja a nossa web TV, a nossa web rádio, que tudo isso seja bálsamo no teu coração. Salve Maria Puríssima.